Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao vídeo, anterior, que falava sobre os gigantes bíblicos, os Néfilins. Explicamos toda essa história de mitos de gigantes que no outro vídeo, que essa história de gigantes existe em todas as culturas antigas, né? Sempre existem essas figuras mitológicas. Aqui nós temos o que? Temos os lobisomens, temos os maçons, né? O maçom aqui no Nordeste era um bicho. É um bicho. Pelo menos nós nordestinos aqui entendemos. Aqui diz que esses maçons eram bichos, certo? Se- a lenda quando eu era criança, corria era que os maçons era homens ricos que virava bicho e que eram inimigo dos lobisomens, certo? Aí nós temos mula sem cabeça, essas presepadas. Todo povo tem suas lendas, pessoal. Aqueles povos lá falavam de gigante, dragão e outras porcarias mais. Tudo lenda, certo? Então, como nós falamos no outro vídeo, então os hebreus também tinham suas lendas. E se parecia muito com as lendas dos outros povos. Ele era um pouco copiado do outro, certo? O, o povo dominado por um povo mais poderoso normalmente copiava o mais poderoso. Os judeus não fugiram dessa regra, certo? Bom, então nós paramos aqui, né? Nessa questão do capítulo 6 do Gênesis, onde fala que os Néfilins, ou aliás, os filhos de Deus, os Bene Elohim, começaram a ver as filhas dos homens e acharam que elas bonitas ou gostosas, deliciosas, e começaram a trepar, desceram, começaram a trepar com essas mulheres. E desse relacionamento desnatural, como não poderia ser outro, nascem filhos diferentes. Não eram nem anjos, ou no caso, não eram deuses e nem eram humanos. Era um meio termo, deuses e humanos. A Bíblia diz que eles eram gigantes, certo? Bom, percebam, é dito no Gênesis que durante os dias de Noé e após seus dias havia néfilins, gigantes na terra. Lembre-se de que é ensinado que todos os contos do Pentateuco teriam sido obra de Moisés. Daí o motivo de os contos da conquista da terra dos cananeus apresentarem gigantes. Porque Moisés disse que naqueles dias, ou seja, nos dias de Noé e depois, haveria gigantes. Os Néfilins. Seu suposto escritor deixou claro que os gigantes não estariam presentes apenas nos dias de Noé, mas estariam também presentes em tempos posteriores aos do patriarcas diluviano, o que explicaria a expressão naqueles dias e depois. Quando os hebreus estavam prestes a invadir a terra de Canaã, Moisés enviou 12 homens de cada tribo, pessoal, de Israel, para espionar a terra e ver como era aquela terra e seus habitantes. Vejam, Moisés escolhe 12 homens de cada tribo, que eram 12 tribos, ou seja, escolheu 12 homens, e envia esses homens como espiões, tem Bíblia que chama de espias, ou seja, são espiões, para dar uma olhada como é a terra tal, né? Para ele ver como é, se pode ou se não pode, com aqueles povos, certo? Então ele manda esse pessoal ver como é a terra. Aí nós vamos ver o que foi que eles viram, segundo o relato, lá naquela terra. Passados 40 dias, isso é o texto dizendo, passados 40 dias da ida desses homens, do envio de Moisés desses homens para aquela terra, os 12 espiões regressam trazendo relatos de que a terra de fato eram boas. As terras eram boas. Eles não foram por e analisar só uma terra, analisaram várias terras, tá vendo? Terras cananeias. E nessa análise deles lá, passaram 40 dias lá. Aí diz que de fato as terras eram boas. Porém, veja o que eles dizem. Porém, tem um contratempo. Quando você vê porém, é que essa ideia aqui, anterior, vai ser contraposta à posterior. Tá entendendo? Bom, então ele está dizendo porém, ou seja, tem uma questão. E qual é essa questão? Eles dizem, jamais poderiam ser tomadas. Ou seja, as terras jamais poderiam ser tomadas, pessoal.
Bom, não é o tema dessa questão, não é o tema do, do, do vídeo, mas aí aqui também já serve de prova, pessoal, para derrubar o mito daquele adventista, arqueólogo, que diz que os judeus, os hebreus, foram lá para a terra, foram invadir terras que eram deles mesmo. Mas veja o que é que o texto diz, diz que eles pegaram e disseram, olha, diz que não podiam tomar as terras, não podiam ser tomadas as terras, porque os povos que ali habitavam eram fortes, altos e suas cidades eram fortificadas com muralhas. Ou seja, eles estão dizendo que queriam roubar as terras daqueles povos. Está entendendo? Diferentemente do que é dito para aquele pastor arqueólogo adventista, que diz que os judeus, ou aliás, os hebreus, saíram comprando terras dos cananeus. Não, aqui a passagem diz que eles queriam, era o quê, pessoal? Foram lá, mandaram espiões, veja, coisa de gente safada, gente ladrão, né? Mandaram espiões, e não era assim mesmo que faziam quando roubavam as terras naquela época? Aí tinha de ver se certificar, se podia lutar com aquele povo, se aquele povo era forte, se aquele povo era fraco. Mandava espiões para ver essas questões, se ali aquela terra era forte, se tinha bastante homens, se não tinham, como é que os homens eram, se era forte, se era fraco, para chegar lá com os seus e matar todo mundo e tomar. Não era assim mesmo que tomava terra? Não era assim que se conseguia terra naquela época? É a mesma, aí aqui o texto está mostrando como era que os judeus queriam fazer. Queriam, mandaram lá esses dois espiões, verificaram, chegaram lá e deram, como diz a história, né? Deram com os burros d'água, né? Chegaram lá, viram que os caras eram grandes pra caralho. Os caras eram fortes pra caralho, meu irmão. Os caras eram bons de pau. Os hebreus, tudo frouxo, né? Pelo menos a Bíblia fala, mostra que eles eram tudo frouxo. Aí, ó, o que eles disseram? Jamais poderiam ser tomadas. As terras são boas, Moisés. Mas jamais poderiam ser tomadas. Por quê, meu filho? Por quê? Porque os povos que ali habitam, Moisés, são fortes. Olha, são fortes. Eles se viam fracos, né? São fortes, são altos. Suas cidades eram fortificadas com muralhas. Os espiões dizem que aqueles habitantes eram verdadeiros gigantes, filho de Anak. Certo? Na verdade, essa aqui na verdade, quem está falando sou eu, pessoal. A gente vai ver já daqui a pouco o texto, né? Como esse texto faz tempo que eu fiz uma adaptação há pouco tempo, então tá pensando que aqui eu estava lendo a passagem bíblica. Bom, então diz aqui, ó, passados 40 dias, os 12 espiões regressam trazendo relatos de que as terras de fato eram boas, porém jamais poderiam ser tomadas porque os povos que ali habitavam eram fortes, altos e suas cidades eram fortificadas com muralhas altíssimas, diz o texto, né? Só que o crente adventista diz que Jericó, ele meio conversa, diz que Jericó era um ovinho, uma cidadezinha, um vilarejozinho, miudinho, que tanto que os hebreus fizeram em um dia, diz que contornava a cidade várias vezes. Ele mesmo confessa, o adventista, que isso aqui é uma mentira descarada, dizer que as cidades eram enormes, eram fortificadas, eram fortíssimas em termos de estrutura, né? Muradas, né? Altos muros, fortes, tal. Tudo mentira. Bom, aí diz os espiões que aqueles habitantes lá, das terras que ele tinha visitado, eram verdadeiros gigantes. Diz que eles eram filhos de Anak. Esse termo Anak, pessoal, no hebraico, se vocês pesquisarem, pode pesquisar, bota aí no Google ou coisa do tipo, vocês vão achar. Diz que Anak é um termo relativo a gigantes, certo? Veja, ou seja, os hebreus encontraram lá povo gigante. Jeová disse então a Moisés. Aí diz, não, mas esses gigantes não são aqueles gigantes lá, não. Mentira, o texto lá de Gênesis fala aqui, naquele tempo, e depois ia haver gigantes na terra. Tá entendendo? Aqui são gigantes. Como é que sai um povo gigante? De pessoas normais, naturais, né? Bom, Jeová disse então a Moisés, envie... Jeová disse então a Moisés, é Jeová que... Eu já fiz até um texto, né?
dois textos, ou foram três textos, falando a questão de a Bíblia prova que Deus não existe. E uma das razões é essa. Como é que um Deus manda espiões para espiar a Terra? Entendeu, pessoal? Você acha que um Deus que do alto lá, que diz que vê tudo, sabe de tudo, ia precisar de espiões? Para saber como para saber como são as pessoas, veja que o texto diz que Jeová que disse para Moisés. Foi Moisés que decidiu de conta própria. Então Jeová disse que era para ele pesquisar lá como era, Moisés. Vai lá olhar para a gente, Moisés. Moisés, manda esse pessoal olhar como é essa terra aí para a gente, que a gente quer roubar. Aí Jeová disse a Moisés, envie homens para espionar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Que vai dar para os israelitas, não conhece a terra. Bicho, que Deus idiota. Vai dar uma terra para os caras, não sabe nada da terra, esse Deus. Vocês devem enviar um homem de cada tribo ancestral. Cada um deve ser maioral entre eles. Não é para qualquer cachorrinho lá, não. Viu? Tem que ser um cara maioral de cada tribo, 12 maiorais. Ou seja, chefe tribais, né? Cada tribo, eram 12 tribos, então de cada tribo sempre tinha um chefão. Então Javé disse que era para escolher esse chefão de cada tribo e mandar lá para ver essa terra, que ele não sabia de nada da terra, não. Deus idiota do caralho. Bom, depois de 40 dias espionando a terra, eles voltaram. Então foram a Moisés, os dois espiões. Aqui é o texto, certo? Dizendo, depois de 40 dias espionando a terra, e foram várias terras, os caras gastaram 40 dias. Você leva a sério? Leva a sério uma história dessa? O cara espionar terras, várias terras, e disse que ia achar 40 dias. Então foram Moisés e Arão, e a toda a Assembleia de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, fizeram um relatório para toda a Assembleia. Ou seja, Moisés chamou todo mundo, se reuniu todo mundo, né? Os líderes da porra toda. Aí eles começaram a relatar tudo que viram, aí começaram. E fizeram um relatório para toda a Assembleia dos filhos de Israel, né? E eles mostraram os frutos da terra. Eles que levaram frutos, né? O pessoal ficar tudo admirado com os frutos, né? O pessoal só via comendo maná, né? Só via comendo, diz lá, a bagaçada lá no relato, tem relato que eles dizem, quer dizer, naquele momento estavam comendo nada, né? Estavam passando fome, né? Que passam a reclamar diversas vezes que tá passando fome, passando sede. Aí os caras levaram, diz que frutos da terra, diz que eles ficaram tudo admirados. Oh, cada fruto grandes, enormes, deliciosos. Aí fica tudo alegre, né? Aí os caras começaram a relatar a verdade, Aí relataram o seguinte a Moisés: olha, entramos na terra a qual nos enviou. E ela realmente mana leite e mel. O Deus hebreu disse que ia mandar eles para uma terra que mana leite e mel. Então eles chegaram lá e que constataram que a terra era a mesma que mana leite e mel. Que mandava leite e mel. Mas o Deus idiota não sabia como era a terra. Mas disse que ela era uma terra que mandava leite e mel. E eu já mostrei aqui no vídeo, né? Que ele disse que cuidava da terra o ano todo. Mandava chuva tal, que a terra era melhor que a terra do Egito. Mas quando mandou os caras ir lá para a terra investigar como era que era a terra. Pessoal, bota a mão na consciência. Você que é crente, cristão, você acreditar numa bobagem dessa, de um Deus pedir para pessoas investigar coisas para ele porque ele não sabia? Você acreditar num conto desse sem vergonha? Entramos na terra a qual nos enviou, Moisés, e ela realmente mana leite e mel. Estes são seus frutos. Aí mostrou os frutos. No entanto, Moisés, no entanto é o que, pessoal? Porém, tem um empecilho, Moisés. Tem um problema, Moisés. Um problemão, Moisés. A terra é boa, mas tem um problemão, Moisés. Qual é? O povo que mora naquela terra é forte. O povo que mora na terra é forte. Ou seja, acostumado, os bandidos queriam só roubar a terra de gente fraca. Né? Tem uma passagem aqui, pessoal. Na Bíblia, esses vagabundos invadem uma vila de pessoas que diz que eram pessoas boas, que não gostavam de guerra, nem de conflitos, nem de nada. Era uma terra filisteia, mas eles não tinham contato com, assim, não tinha proteção desses líderes filisteus mais fortes. Então era um povoadozinho, um pacífico, tranquilo, que ninguém ficava buscando encrenca com outros povos vizinhos, nem nada. Um povoado tranquilo, pacífico. Aí esses vagabundos desses hebreus, o texto mostra o texto mostra claramente que a terra era tranquila, o pessoal tranquilo, não queria guerra com ninguém e tal. Um monte de vagabundo chega lá, diz que mata todo mundo e toma a terra. Aí é a justiça desse Deus.
É esse Deus que esse pessoal quer adorar. Um Deus imaginário, criado por um povo aqui. Estou falando desse povo da Bíblia, certo? E essa ideia, estou falando em termos bíblicos. Eu estou questionando o livro Bíblia, certo? Esse povo aqui da Bíblia, esses vagabundos aqui, que não era diferente dos outros, né? De cananeus, de egípcios, de sumérios, dos próprios portugueses, dos ingleses, dos franceses, do nosso tempo, que invadiram terra dos africanos lá, do Brasil, que mataram milhões de índios. Para quê? Para tomar a terra, roubar a terra. A terra era deles? Não, mas eles se diziam dono porque eles não tinham as armas. Então podiam fazer o que quiserem. Podiam fazer o que eles desejavam. Matar, tomar as terras, estupar índio para caralho que estuparam aqui e ser os donos da terra. Foi isso que os hebreus fizeram, pessoal. Da mesma forma. Da mesma forma. Só ignorante, tapado, que não sabe interpretar um texto e não vê essas verdades nas passagens. Então esse povo fez isso, chegou num vilarejo de gente pacífica, meteram o pau nos caras. É tudo, lógico que isso é tudo mentira, né? Mas essa ideia é que eles passam pra gente. Mataram todo mundo e tomaram o lugar dos caras. Veja. E diz que eram filhos de Deus, quer dizer, digo, servos de Deus. E esse pessoal aí alienado acredita que estava fazendo justiça, um bem à humanidade, porque diz que o pessoal ali era tudo adoradores de ídolos e que quando eles faziam seus cultos, faziam trepagem e trepavam com seus filhos, trepavam com seus pais, trepavam com suas mães, tal. Aí já fez um bem à humanidade quando mandou matar todo mundo. Esse é um dos argumentos que diversos crentes, diversas é, ramos do protestantismo, dizem que era uma justificativa para Javé ter feito aquilo, porque o povo só fazia trepagem, só fazia. Era um povo ligado à terra, né? Esse povo era ligado à terra, então viam na agricultura quando a água descia do céu, no caso a chuva, e molhava a terra, eles viam aquilo como um ato sexual dos deuses. A chuva representava o sêmen, né? A terra, no caso seria a vagina, né? A semente, vamos dizer assim, germinativa, né? Como o sêmen, né? Entra, o que é que faz na mulher? O que é que faz na mulher? A mulher produz, né? Então a terra, quando era molhada com a água da chuva, produzia. Então, para estimular essa questão, aí diz que esses povos, o que é que eles faziam? Como os deuses abençoavam a terra dessa forma, né? Jogava sêmen na terra e fazia a terra gerar o que tinha de gerar. Então, quanto mais os deuses vissem eles trepando para fazer essas coisas acontecerem, melhor. Aí diz que esse pessoal só via trepando na época da colheita. Quando ia fazer essas adorações para fazer os deuses fazer chover e tal, e fazer com que a terra gerasse o que tinha que gerar, eles tinham de trepar. Aí não importava, nessa hora tem que pegar filho, pegar mãe, pegar pai, e vamos poder mesmo, pesado. Bom, então, por causa disso, eles dizem, alguns diversos ramos do cristianismo, o ramo pervertido deles, né, do cristianismo, que são os protestantes, dizem que esses cananeus mereciam que aconteceu, o que eles dizem que aconteceu aí na Bíblia. Uns negam, né, que não, Deus não fez nada demais, Deus não fez mal nenhum, Deus não matou ninguém, Deus não matou criancinhas, não. O adventista arqueólogo diz isso, né? Isso aí é tudo exagero. Então, mas por outro lado, eles dizem que Deus fez um bem à humanidade quando matou o pessoal e exterminou todo mundo. Mas eles não dizem que Deus não matou crianças? Então, como é que Deus fez um bem matando todo mundo? Eles negam uma coisa e depois negam aquilo que eles negaram, tá entendendo? É ruim demais pra esses caras de argumentos. Então vai defender uma mentira, né? Mentira você só consegue defender com mentiras. Aí quando uma mentira é defendida com mentira e você apresenta um argumento, aí vai ter que desmentir a outra mentira que ele disse. Aí tá a papagaiada. Aí pronto, você desmentiu a mentira que ele já tinha dito, aí ele vai desmentir a mentira anterior, né? Aí ele vai fazer uma salada mista, uma maluquice, que não vai fazer o menor sentido. Só na cabeça dele, né? Vai fazer sentido. E ele vai dizer que ele refutou. Né?
Gente alienada, né? Maluca. No entanto, porque mora naquela terra é forte, Moisés. E as cidades, Moisés, são fortificadas, muito grandes. Também vimos os Anaquins. Os hebreus dizem que viram os Anaquins. Vimos os Anaquins lá. Ou seja, aí como eu disse, pessoal, se vocês pesquisarem esses Anaquins, esse termo Anakin, aqui está no plural, certo? E diz que eles eram. Eu vejo que inicialmente nós vimos o texto falando de Anak. Anak é o plural de Anakins. Aliás, Anak é o singular de Anakin, certo? Anakins é o plural de Anak. Anak, como eu falei no vídeo anterior, é um termo que você for pesquisar, denota algo gigante, certo? Tem a ver com gigante, grande, ou seja, algo fora do normal, certo? Não é simplesmente uma pessoa que é alta, certo? Mais alta que outra. Não, é uma altura extraordinária que causa espanto. Essa é a questão, certo? Os anaquins, que esses hebreus dizem que terem visto lá na terra de Canaã, eram os gigantes. Tá entendendo? Eles negam, dizem, não, esses gigantes aqui não é aquele lá não, do dilúvio não. Mas o dilúvio diz que, como eu falei, diz que ia haver gigante lá no tempo de Moisés e depois. E quando é que aparece gigante depois? Aqui, no tempo que Abraão começa a andar pelas terras aqui de Canaã. Certo? E depois gera seus filhos e esses decidem agora roubar as terras dos cananeus. Aí aparecem os gigantes. Tudo mentira, é óbvio, né? Mas essas histórias são recheadas de lendas. Como falei, para dar privacidade. Todo conto é, é antigo. Não é assim? Não é recheado de lendas? Diz uma coisa verdadeira que de fato aconteceu e aí depois o resto é tudo lenda, mentira, misturada. E é assim? Pega o livro de Marco Polo. Marco Polo disse que veio, né, lá, foi Deus, fez suas viagens lá pelo Oriente, visitou a China e tal, mas veja lá quanta mentira ele conta. Ele é historiador, é do nosso tempo, vamos dizer, entre aspas, do nosso tempo, mas conta um monte de mentira. Olha esse tal desse José. Você acha que aquilo tudo que José fala é verdade? Mentira pra caralho ele tem, pai. Mentira pra caralho. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos subir contra esse povo. Os 12 espias, veja que foi que eles viram. Disseram para Moisés, quando viram o pessoal lá, tudo forte, grande pra caralho. A cidade tudo murado, tudo mentira, né? Nós sabemos que Canaã era um vilarejinho fuleiro do caralho. Mas por que esses judeus falam, ou esses hebreus falam tanta merda assim? Queriam enaltecer as suas conquistas, pessoal. Queriam dar valor às suas conquistas. Aí tinha de enfrentar homens fortes, homens valentes, homens gigantescos, cidades enormes. Tudo para destacar a sua conquista. Você já viu o cara não valorizar aquilo que ganha, que conquistou? Você tem de valorizar, dar valor àquilo que você conquistou, né? Então você vai ter de acrescentar elementos para dar maior vivacidade e aquele que escute suas histórias veja que você é um cara de valor. Aquilo que você obteve é realmente algo valoroso. Então esses escritores meia boca da Bíblia fizeram a mesma coisa nesses continhos aqui deles. Bom, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos subir contra esse povo, Moisés, porque são mais fortes do que nós. Insistiram em apresentar aos israelitas um relatório negativo sobre a terra que haviam espionado, dizendo: veja, a terra que percorremos para espionar é uma terra que devora os seus habitantes, Moisés. E todos os homens que vimos lá são de tamanho extraordinário. Todos os homens, aí veja pessoal, todos os homens, os caras viram tudo gigante lá. O povo todo era gigante lá na terra de Canaã, por esses hebreus. É uma piada, né? Eu rio pra caramba desses caras.
pessoa acreditar numa história dessa. Rio demais. Até que se vocês pegarem meus textos lá no YouTube, olha, no Facebook, eu boto isso direto, pessoal. Olha. Acho que eu já falei disso, olha. KKKKKKKK. Por que eu só faço isso? Ri. Que é uma piada, as histórias da Bíblia é uma piada. Muito engraçada. E fico mais engraçado com os que vêm defender. Eu rio pra caramba. Coitadinho passa vergonha, né? Passa vergonha. Tem um lá mesmo lá que diz que diz que é formado em exegese, em, em hermenêutica, em latim. Já passou tanta vergonha, coitado. Chega a estar mais maneiro comigo. Continua falando as bobagens dele, mas já tá mais calmozinho, sabe? Não é com tanta arrogância agora pra mim, não. Bom, vimos lá os nefilins. Esse os hebreus dizendo, ó, vimos lá os nefilins, os filhos de Anak. Veja, eles relacionam os filhos de Anak aos nefilins, lá do tempo de Noé. Entenderam, pessoal? Esses espiões que Moisés disse que enviou, a mando de Javé, que era burro pra caralho, não sabia, não conhecia nem a terra que queria dar pro seu povo. Desde que viram lá um povo, aí ele chamou o pessoal lá de filhos de Anak, os tais Anakins, né? E os comparou a quem, pessoal? Aos Néfilins. Vimos lá os Néfilins, os filhos de Anak. Tá entendendo? Esses Anaks eram vistos como descendentes de Néfilins. Na cabeça desses personagens aqui da lenda. Eles viam os Anakins como filhos dos Néfilins lá da historinha de Noé. Entenderam, pessoal? Os ignorantes não conseguem interpretar a Bíblia. Tá entendendo? Aí começa a criar um monte de mentira, bobagem, para corrigir as mentiradas da própria Bíblia. Veja o que ele diz aí. Quem são os Néfilins, os filhos de Anak? Esses Néfilins são descendentes, os Anak, no caso, ou na verdade eu interpretei, e já está aqui de fato, né? No texto, olha. Os Anak são descendentes dos Néfilins. E em comparação com eles, parecíamos gafanhotos. Os caras eram altos pra caralho. Os, não eram meros homens porque eram grandes, maiores que os hebreus em alguns centímetros. Não. Os caras eram 4, 5 metros maior que os hebreus. Tanto aos nossos olhos, veja, para que desmente o que eles falam, né? Não, é porque os caras eram altos, tal, é mais alto que eles, tal. Aí eles fizeram essas analogias, tal, comparando eles aos nefilins. Mas eles não eram gigantes, não. Eram só homens mais altos, né? Aí traz pro nosso dia e diz, os caras lá do basquete, os lá da NBA, os caras não são grandes, tem 4, 3 metros, né? Galera, desculpe, 4, 3 metros. Tem 2 metros e pouco, 2 metros e 10, 2 metros e 30, essas coisas do tipo. Então, pra eles, nós não somos, eles, assim, pegar um cara mediano de altura, não vai ser um gigante? Também seriam os hebreus lá, eles viram lá, esses caras grandão, acharam que era gigante. Mas não era gigante não, mentira. Certo? Mentira. Primeiro porque ninguém chama eles. Sabemos que esses caras aí são grandes, mas nós não chamamos eles de gigantes. Certo? Veja o que os hebreus dizem. Eles são os descendentes dos Néfilis. Em comparação com eles, parecíamos, veja, os judeus, os hebreus olhavam para eles e se achavam gafanhotos, pequenininhos. Tanto aos nossos olhos, aos olhos dos próprios hebreus, eles se viam assim, como aos olhos deles viram os hebreus assim. Mas aí, pessoal, a mentira é tão grande, pessoal. Mentira, 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 pessoal. Só gente bobo acredita numa história dessa. Vou dizer as razões, porque isso é uma mentira descarada, que eu já falei, pelos motivos. Primeiro, porque o Deus hebreu falou que mandou Moisés mandar esse pessoal para buscar dados que ele não sabia. Isso é um absurdo, um Deus não saber quais eram as condições, as reais condições na terra que ele está querendo dar para esse povo. Certo? Daí aquele vídeo que eu fiz, a Bíblia prova que Deus não existe. Isso é prova descarada, esmagadora de que Deus não existe. Só um bobo lê uma passagem dessa que diz claramente, o mais idiota, eu diria assim, dos intérpretes,
perceberia de primeira, nessa leitura aqui, desse simples texto, que Deus não existe, pessoal. Está na prova aí. Deus pedir para um serviçal mandar outros para investigar as condições da terra, para ele poder ver quais eram as condições desse povo para tomar? Fala sério, rapaz. Bom, eu vou marcar aqui para eu não perder o raciocínio e depois eu vou voltar para essa questão aqui. Vou marcar aqui em vermelho para não perder. Que eu não sei se eu falei lá embaixo, tá entendendo, pessoal? Dessa questão que eu veio em mente. Como eu disse, esse texto eu fiz tem tempo. Aí eu disse, como eu sempre digo para vocês, eu pego os textos, que eu já tenho muitos prontos, e já foram até publicados lá no Facebook. Eu tenho mais dois canais, dois canais não, duas páginas na internet, que levam um nome desse Desmascarando a Bíblia, e tem outro que tem a verdadeira face da Bíblia. Então esses textos também eu utilizo e jogo nessas duas páginas e logo no Face. Aí às vezes eu faço algumas adaptações quando eu vou fazer os vídeos aqui para vocês, certo? Às vezes acrescento novos elementos, às vezes eu tiro e coisas do tipo, certo? Bom, vemos nesse último fragmento, certo? Desse texto aí, Números 13, 30 a 33, e os espias identificaram os povos como filhos de Anak, como sendo descendentes dos Néfilins. O texto é claro, né? O texto é claro. Como poderiam os Néfilins, pessoal, ter deixado descendentes após o dilúvio, sendo que eles e sua prole supostamente haviam sido exterminados? Não, o texto não diz isso? Pelo menos o Javé disse, né? Que tudo que tivesse fora ia morrer. Então, como é que os judeus, ou desculpa, os judeus não, esses hebreus, nesse conto, relaciona os Anakins, ou os descendentes de Anak, à figura dos Néfilins? Ele diz que os Anakins são descendentes dos Néfilins, tá entendendo? Não é uma mera comparação, pessoal. Ele diz que são descendentes, tá entendendo? Ou seja, ele está dizendo que os Anakins são filhos daquele pessoal que morreram, que eram gigantes, lá no tempo de Noé. Eu lhe pergunto, como é que ele sabia desses Néfilins? E aí agora? De onde foi que eles tiraram esses Néfilins? De onde foi que eles tiraram esses Anakins? De onde foi? Do conto bíblico, que é dessas lendas orais, no caso deles, né? Nós entendemos assim. De contos orais anteriores a esse que eles estavam passando, tá entendendo? Então eles já tinham conhecimento dessas lendas que falavam de Anakins, que falavam de Néfilins, que no caso viria lá do Noé, tá entendendo, pessoal? Aí eles, quando chegaram nessa terra, relacionaram esses Anakins, esses pessoal que estavam lá na Canaã, em Canaã, na terra de Canaã, todos, veja, lembre-se que eles falaram que todos os povos lá eram gigantes. E que eram os verdadeiros filhos dos Néfilins. E onde é que aparece Néfilins? No dilúvio, lá de Noé. É no tempo de Noé. E o que é que diz lá? Tá lembrado o que é que diz lá quando aparece a menção de Néfilins? Naqueles dias e depois havia Néfilins na terra. E dias? Nos dias de Noé. E essa expressão depois acontece quando? Aqui, olha. No tempo das conquistas de Moisés e Josué. Entenderam? Os ignorantes sabem interpretar termo e falar besteira. Bom, como poderiam os Néfilins ter deixado descendentes após o dilúvio, sendo que eles e sua prole supostamente haviam sido exterminados? Percebam ainda que os israelitas espiões se referem aos habitantes de Canaã como sendo filhos de alguém que eles em algum momento no passado já conheceram ou que já ouviram falar. Tá entendendo, pessoal? Não é simplesmente uma comparação de eles terem visto homens grandes, maiores que eles. Não. A questão que vocês têm de analisar na interpretação desse texto é que eles perceberam, os israelitas espiões, que aqueles habitantes eram filhos
tais dos Anaquins, eram filhos dos Néfilins. Ou seja, pessoal, eles estavam ou tiveram contato, ou conheceram, ou vieram a ouvir de gigantes. Entendeu? Antes daquele momento que eles se constataram, que eles se deram ou se depararam com os gigantes de fato. Daí eles mencionaram os Néfilins. Entenderam? Eles falam de Anak como alguém já conhecido por eles, pessoal. Tá entendendo? Não há mera comparação como os cristãos tentam justificar a ideia que o texto apresenta, que esses gigantes eram de fato os Néfilins, ou eram os filhos dos Néfilins, que ainda permeavam a terra. E isso demonstra claramente que quem escreveu essa lenda, essas histórias dos 12 espiões, desculpem, introduziu, pessoal. Vou botar aqui o negócio para carregar, pessoal, tá querendo descarregar. Então, pessoal, vou repetir. Isso demonstra claramente que quem escreveu essa história dos 12 espiões introduziu os filhos de Anak porque acreditava numa lenda passada que dizia que eles existiram. No caso, os Néfilins, os gigantes, os filhos de Anak. Ou seja, a crença entre os hebreus quanto à existência de gigantes era antiga. Ela não nasce, não surge a partir de que eles veem esses povos lá em Canaã. Não, eles olham para essas pessoas que moram em Canaã, enormes, e lembram desse Anak e seus filhos, os Anaquins, que eram descendentes dos Néfilins. Entenderam? Ela tinha, portanto, suas origens, digo, essa é ela quem? A lenda, essa lenda de gigantes, com essa toda, ela tinha, portanto, suas origens mesmo antes de seus antepassados, os antepassados dos hebreus, adentrarem no Egito e se tornarem escravos. Eles já conheciam essa lenda, essa história de gigantes, antes deles entrarem no Egito, depois se tornarem escravos e irem para Canaã. Tá entendendo? Bom, os crentes, para resolverem esse impasse, explicam que esses filhos de Anak, como eu já falei, não eram filhos de Nefilins. Néfilins ou Nefilins, tanto faz. Né? Mas homens que, por sua altura elevada, foram considerados como tais. Essa é a justificativa que eles tentam, né? Emplacar para os trouxas, certo? Como eu falei, eles dizem que não é que era Nephilim, não era filho de Nephilim, não, é porque os caras eram altos demais, aí eles começaram a comparar, tal. Mentira, não é comparação, não é mera comparação, porque os caras eram um pouco mais altos que eles. Não. Eles identificaram nessas pessoas, pessoas que já haviam ouvido falar, tá entendendo? Que eram gigantes porque eram filhos de Néfilins. E quando é que o texto nos mostra os judeus, ou no caso os hebreus, tendo conhecimento da existência de gigantes chamados Néfilins? No dilúvio. Entenderam? Contudo, isso não é verdade, pois os hebreus se viam como gafanhotos. Estou falando, não é verdade, essa questão da justificativa dos crentes de dizerem que eram meramente homens altos. Contudo, isso não é verdade, pois os hebreus se viam como gafanhotos em comparação a eles. Portanto, não era uma mera comparação, uma simples comparação. Porque diz o texto que os hebreus se viam como gafanhotos pequenos, em comparação a eles. E eles, os gigantes, quando olhavam para os hebreus, viam gafanhotos, pessoas pequenas. Tá entendendo? Então não era uma mera comparação. Portanto, não era uma simples comparação. Os hebreus acreditavam ter visto os filhos de Anak, chamando-os de Néfilins. E repito, se vocês pesquisarem tanto Néfilins como Anak, vocês vão ver que esses termos se referem a gigantes. Tem traduções que chamam os Néfilins ou os Anaks de gigantescos. Tá entendendo? Gigantesco, você acha que isso é uma comparação? Ixi, termos comparativos? Não tem sentido.
Além disso, há outros indícios, além desses aqui que eu já falei, há indícios nas passagens bíblicas ou de outras passagens que atestam que os hebreus acreditavam que os povos ali eram gigantes. Vejam, não eram simplesmente homens cujas alturas eram elevadas para os padrões daquela época, ou para os judeus, ou para os hebreus que estavam invadindo as terras. Não, não é uma mera comparação. Estamos diante de um relato que afirma que havia gigantes na terra de Canaã, pessoal. Isso é coisa de lenda, né? Você dizer que existia gigante? Ouve, ó Israel, o Deus hebreu falando, veja. O Deus hebreu falando, não é o escritor falando, entre aspas, certo? É Javé falando, pessoal. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores. Por que a gente sempre tem que engrossar a voz quando fala que é Javé falando? Eu vai tão macho assim, né? Por que não uma vozinha assim fina? Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes, meninos, e muradas até os céus. Um povo grande, grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes, meus filhos? Por que a gente não fala assim, quando vai é, falar, falar, né? Quando se trata da voz de Javé. A gente sempre quer engrossar a voz, né? Deixar a nossa voz normal ou dar um tom mais grosso, né? Por quê? Porque esse Deus tem de ser tratado assim como alguém tão merecedor de uma voz de macho. Do tipo, ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores, mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem existiria diante dos filhos dos gigantes? Por que a gente tem que falar assim, grosso? Cid Moreira mesmo, não, o vozeirão, né? Você vê, vocês entram aí nos canais do YouTube, tá lá, né? É a Bíblia narrada na voz de Cid Moreira, o vozeirão da porra daquele, né? Quando vai falar esses textos aqui, porra, rapaz, chega o pelo do corpo, chega sobe de emoção, uma vozeirão da porra daquele falando como Deus, como sendo um Deus, né? Rapaz, é uma emoção da porra. Mas por que não falar assim, né, fininho, né? Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes. Porque quem foi que disse que a voz de Deus é grossa? Ou, no caso, o Deus Javé, né? O Deus inexistente. Quem foi que falou que a voz dele é um vozeirão? Ah, já sei, é porque o Êxodo lá, capítulo 20, diz que os judeus, no caso os hebreus, ouviram Deus falando como uma voz de trovão, de muitas águas. Voz de trovão é uma voz grossa, né, pessoal? Então, a partir de hoje temos de falar. Quando vamos citar as falas de Javé na Bíblia, tem que falar grosso mesmo. Se não vai falar fininho, tá por fora. Né? Isso é falta de exegese ou exegese ou em hermenêutica. Você pegar afinar a voz para Javé. Javé tem voz grossa, cara é macho, é sexo masculino. Ele não é do sexo, é Deus, como vocês acham que ele não tem sexo, não é macho nem é homem, mas ele se comporta como um homem macho, varonil. A Bíblia diz que ele é Javé é homem varonil de guerra. Tá entendendo, pessoal? Javé tem voz de muitas águas, de torrentes de rios. Certo? O pessoal ficou tudo tremendo de medo, se cagando lá no Monte Sinai quando ouviu a voz dele. Parecia que era a voz de trovão, entendeu? E até o monte parece que queria sair do lugar. Se tremeu quando ouviu a voz de Javé. Ou seja, um vulcão, né? Simplesmente um vulcão ali, os idiotas colocaram ali como se fosse a presença de um Deus. Bom, ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filhos de gigante. O próprio Deus hebreu fala que o povo é alto, grande e são filhos de gigante. Veja, são filhos de gigante. O povo já é grande, o povo já é gigante, mas seus pais eram gigantes.
Entenderam? Não é uma mera comparação, pessoal. Tá entendendo? Quando você para analisar os textos, você mata logo de cara que eram gigantes. O texto fala de gigantes. Um povo grande e alto, que eram filhos de gigantes. E tu conheces Israel. Olha, diz que Israel já conhece esses gigantes. E de que já ouviste, e que já ouviste. Como foi que esses hebreus ouviram falar desses gigantes? Quando foi? Lá na lenda lá de Noé. Não é lá que fala dos gigantes? Entenderam? Aí diz aí, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Já vai dizendo quem é que poderia resistir, né? Diante dos filhos dos gigantes? Ninguém. Mas eles resistiram por quê? Porque esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, espetacular, estava do lado deles. Por isso que eles resistiram. Porque se fosse outro povo, não existiria. Resistia a gigantes, porra. Como é que você vai ganhar para gigante? Você sendo comparado a gafanhoto. Diz que as nações lá eram 7 nações, muito mais fortes, muito mais poderosas do que os hebreus. Agora você imagina, uma nação mais forte, mais poderosa que os hebreus. Os hebreus diz que o conto bíblico diz que era formado por mais em torno de 3 milhões a 4 milhões de hebreus. Veja, e que essas nações eram maiores que eles, 7 nações maiores que eles. Você imagina? Se os hebreus, que eram muito menores que eles, tinham 3 milhões ou 4 milhões de pessoas, esse povo tinha quanto? Esse povo tinha quanto de população? 10 milhões, 20 milhões, 5 milhões. Que 5 milhões? 5 milhões não. Era de 10 milhões para cima. Veja que mentira daquelas, desse povo que inventou essa mentira aqui, que escreveu isso. Diz que aqueles povos, que eram 7 nações, maiores que eles. Agora pare para pensar. Os hebreus, no caso, eram um povo, segundo a lenda de Êxodo 32, diz que eles eram. É 12, né? É 12 32. Diz que só de homem macho, pronto para a guerra, é 600 mil. Aí você faz a conta. Tem gente que faz a conta aí, eu também já fiz. Aí você vai encontrar em torno de 3 milhões a 4 milhões de hebreus aí. Agora, de novo, repito. Rapaz, se os hebreus eram esse número todo de gente, e não colocou, diz que um monte de gente que acompanharam eles, certo? Ou seja, se você juntar hebreu e não judeu, ia dar uma população daquela, meu irmão. Ia dar em torno de uns quanto? 4 milhões só deles, ou 3 milhões só deles, mais um monte de escravo lá, né? Que seguiram eles. Aí nós vamos jogar mais 2 milhões por cima. Na melhor das hipóteses, certo? Ou seja, nesse bolo todo, 6 milhões de escravos, ex-escravos. E que essas nações são muito maiores, você imagine. Ou seja, aí eu vou jogar lá para essas outras nações, que eram 7, umas nações lá de 20 milhões, outras tinham 15 milhões de pessoas, outras tinham 20 milhões, 25 milhões, outras 30 milhões de pessoas. Você acredita nisso, pessoal? Você acha sério? Você acha sério um livro desse? Você acha que um livro desse é sério? Fala uma babaquice dessa? Hoje não tem essa população, praticamente em cidades superpopulosas. Um monte de miserável passando fome, escravo. Diz que chegou esse número de população. Vai te mentir lá na casa do chapéu, meu irmão. O pessoal morria até de caganeira nessa época, ia conseguir produzir uma quantidade de gente desse jeito. Sem falar a alimentação. O quanto de alimento ia ter de dar para esses miseráveis todos? Ai, te catar, rapaz, você acreditar numa conversa dessa? Mentirada dessa, desgraçada. Bom, a declaração de Moisés, o líder dos hebreus, corrobora o que havíamos dito, pois ele afirma que aqueles povos eram descendentes de gigantes mesmo, e que os próprios hebreus já tinham ouvido falar deles. Tá entendendo, pessoal? A história é tão mentirosa que diz que eles já ouviram falar deles. Eles chegaram lá, diz que admiraram, e mandaram investigar como era aquele povo. Mas não já conhecia eles? Percebem a mentirada que é o texto? Diz que eles já conheciam esses gigantes, já ouviram falar dos gigantes e tal. Mas chegar lá, Moisés, o Javé, que não sabia porra nenhuma, mandou Moisés escolher 2 pessoas para investigar, para saber como é esse povo e essa terra. Aí.
Aí depois disse que os hebreus já conheciam o povo, e que o povo era filho de gigante mesmo. É, ticata. Mesmo assim, pense em tudo que fiz por eles. Isso já vai falando, né? E mandou ele lá para aquela terra, né? Ele mandou e expulsou aquele povo todo e os hebreus conquistaram. Aí fez toda essa bondade, mas mesmo assim os hebreus banana para ele. Mesmo assim, pense em tudo que eu fiz por eles. Limpei a terra dos amorreus, Javé, em Amós, tá vendo? Amós, capítulo 2, verso 9. Lá na frente é esse Amós. Mesmo assim, pense em tudo que eu fiz por eles, pelos hebreus. Limpei a terra dos amorreus, ou seja, exterminou os amorreus da frente deles. Esses amorreus, veja o que ele está dizendo, esses amorreus, tão fortes como carvalhos e tão altos como cedros. Aqui é uma comparação. Está entendendo como é uma comparação? Nítida e clara. Ele está dizendo que os amorreus eram tão fortes como os carvalhos e tão altos como os cedros. Mas vejam, aí vou mostrar para vocês que aqui é uma comparação que existe, que existe um motivo de ser, certo? Mas destruí-lhes o fruto e cortei-lhes por baixo as raízes. Porque o Deus hebreu comparou esses amorreus como verdadeiras árvores. Então, quando ele destruiu, matou esse pessoal todo, é como se ele estivesse cortando árvores, né? Por baixo as raízes, né? Árvores tem o quê embaixo delas? Raízes, entendeu? As raízes estão na terra. Esses amorreus, que eram verdadeiras árvores frondosas, tal quais carvalhos e cedros, o Deus hebreu saiu derrubando pelas raízes. Entenderam? Bom, no relato de Amós, temos agora a declaração do próprio Deus hebreu, que compara os habitantes de Canaã a árvores como os carvalhos e os cedros, sendo que estas árvores costumam atingir alturas surpreendentes, pessoal. Ali foi uma comparação, mas é uma comparação que tem uma carga de significado ali, tá, né? Essa comparação desses amorreus a cavalos e cedros tem um motivo. Por que ele comparou a cedros e cavalos? Veja, porque os cedros são árvores que atingem a altura de 40 metros, pessoal. E os cavalos, a depender da espécie, chegam a 6,5 a 15 metros. E tem outras espécies que chegam até a 30, 40 metros. Por tudo isso, não há por que pensarmos diferentes. Pensarmos diferente. Os personagens hebreus da história acreditavam que estavam diante de gigantes que eram descendentes dos Néfilins, certo? Como disse, não era uma mera comparação exagerada dos hebreus. Pelo menos lá do conto, né? Eu digo do conto, os personagens que supostamente viveram essa realidade. Certo? Não digo nem o escritor, certo? Que passa a ideia, mas os personagens da história. Eles viram aquelas pessoas e reconheceram nelas a presença dos Anákis que elas ouviam falar dos seus antepassados. Tá entendendo? Dos Nefes, lá do tempo de Noé. Não foi por nada que Moisés se refere às cidades daqueles povos como cidades cujas muralhas são tão altas que chegam a atingir os céus. Bem pudera. Alguém com uma, alguém com uma altura de 40 metros, com certeza teria que morar em verdadeiros arranha-céus. Mas de onde os hebreus ouviram falar que havia em Canaã homens cujo tamanho lembrava os antigos filhos de Anak, pessoal? Lembremos que os hebreus supostamente haviam sido escravos no Egito. E nesse país chegavam gente de tudo que era lugar para matar sua fome. E o Egito, né, sempre matou a fome de mano miserável, inclusive dos hebreus, né? E os relatos mostraram diversas vezes os hebreus correndo lá para o Egito, a exemplo de José e seu pai velho de Jacó, correndo lá direto para comer as migalhas lá dos deuses do Egito. Quem foi que produziu lá aquelas coisas todas? Foi Javé, foi? Não. Os egípcios ali viam que aquilo que foi feito não foi porra. Não foi Javé coisa nenhuma. Foram os deuses do Egito, certo? Então esses hebreus que diziam que eram abençoados por Javé, foi comer das migalhas lá dos deuses do Egito. Desse modo, era muito comum mercadores e ou viajantes, quando iam para o Egito, né, espalharem muitos boatos, lendas e contos nos lugares a que chegavam, pessoal. Tá entendendo?
Eles vinham de lugar, passavam lá no Egito, né? Deixavam lá falar um monte de besteira. Aí ia se espalhando. Eles chegavam lá em outro lugar, deixavam a mesma lenda, eu recebia também outras lendas no Egito, espalha. Recebia e transmitia, tá vendo? Esses viajantes. Lendas. História do pescador, né? Como pode ser que essas lendas, isso eu estou dentro do imaginário dos personagens, certo? Supondo que isso aí fosse verdade. Tudo mentira, é óbvio, né? Mas, como eu falei, estamos interpretando dentro do contexto imaginário de quem diz ter vivido essa mentira, certo? Pode ser que essas lendas chegaram aos seus ouvidos, aos hebreus, que diz que viram esses gigantes lá em Canaã. Isso se considerarmos como real os relatos contidos no Êxodo. E sabemos que não, certo? E, no caso, a ouvir desses gigantes, essas lendas, através desses viajantes que chegavam lá no Egito, já que eles eram escravos, né? Se supõe que eles eram escravos lá no Egito, então muitos deles ouviram falar que essas terras eram povoadas por esses gigantes por causa disso. E que ainda assim desmascara a farsa, né? Porque eles não conheciam como eram os povos de lá. Não sabiam, tanto que mandaram espias. O deus hebreu burro não sabia também, foi tanto que mandou espia, então não conheciam, certo? Devemos também ter em mente que o ancestral de Moisés e de todos aqueles hebreus outrora escravos e agora peregrinos no deserto era Abraão, né? Então, este personagem viveu muito tempo nas terras cananéias. Viveu em torno de 100 anos. Esse velho, o velho tarado, comedor de escrava, o Abraão, diz que viveu em torno de 100 anos, em torno de uns 100 anos, lá na terra de Canaã, certo? Por quê? Porque esse velho diz que entrou lá na terra de Canaã com em torno de 75 a 76 anos de idade, certo? Aí morreu com 175, ou seja, viveu lá naquelas terras em torno de uns 100 anos, certo? Pelo menos é isso que nos conta os relatos bíblicos. Assim, torna-se muito provável que a lenda da existência de gigantes por aquelas bandas chegou ao cotidiano dos antigos hebreus por meio dos contos orais de Abraão, que passou a contar a seus filhos, seus netos, blá 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 blá, entendeu? Que é tudo mentira, né? Porque os próprios hebreus não conheciam, certo? E seus descendentes que as transmitiram às suas gerações. Embora mesmo nos contos de Abraão não vemos mencionar ter avistado os gigantes por aquelas terras. O velho tarado passou lá 100 anos nessa terra, você não vai ver o relato dele falando de gigante. Os filhos dele, como é? O tal de Isaac, passou lá mais não sei quantos anos, parte dos 100 anos de Abraão, que viveu lá nessa terra, Isaac viveu. Quer dizer, nunca falaram de gigante. Eu vivia para cima e para baixo lá, entrava no Egito, saía do Egito, diz que eles viviam lá com, com o Egito, falar com os filisteus, lá o tal do rei Abimeleque, que era um filisteu, e que os filisteus eram cananeus, né? E nunca falaram que eram gigantes. Esse pessoal era gigante. Tá entendendo, pessoal? Que mentira, né? É esse livro. É mentira, pessoal. Tudo é mentira que não para. Bom, e isso já nos serve de prova de que essa história de gigantes não passa de lenda, tanto quanto a própria história de Abraão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló, ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, ou Harã. Tá vendo, pessoal? O velho tarado, comedor de escrava, sai de Harã, porque primeiro sai de Ur e vai para Harã. Aí a Bíblia fala que de Harã ele vai para Canaã. E quando ele sai de Harã, ele tem 75 anos quando vai para Canaã. Aí em Canaã ele diz que ele viveu 175 anos. Então, o velho safado viveu lá nas terras de Canaã por mais uns 100 anos. Tá entendendo? Sua mulher, sua mulher. E Aló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acrescentaram, ou lhe acresceram em Harã, escravo, né? Diz que nasceu um monte de escravo para ele lá nessa terra. E saíram para irem à terra de Canaã, porque aqui se refere a nascimentos, né? O velho safado não podia ter filho. Então, essas almas que acresceram, ou seja, que nasceram e acrescentaram a ele, eram o quê? Escravos, nascimento de filhos dos escravos. Tá entendendo? E saiu para irem à terra de Canaã. Tá vendo? 75 anos correram lá para Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Aí aquele adventista, o arqueólogo, eu fiz um texto aqui
mostrando a babaquice do argumento dele. Ele disse que Javé tirou Abraão de lá de Ur porque Ur era violento. Era um lugar muito violento. As crianças aprendiam a matar desde cedo. Aí Javé, aí disse que ia botar Abraão. Abraão, você não vai ficar aqui não, meu filho. Eu vou chamar, vou levar você lá para a terra de Canaã. Aí o Adventista argumenta. Não é que Canaã não era violenta, era violento, mas era menos violento que Ur. Olha que mentira do caralho. Agora, onde é que ele prova que Canaã era menos violenta que Ur? Aonde? Na cabeça dele, né? Não tem. O texto não fala nada disso. Hein? Como crente é. Somente a raça de gente que mente. São mais mentirosos que os próprios hebreus que inventaram essas histórias. É crente. Mente, mente, mente. Não tem vergonha, não. E ainda diz que quer ir pro céu para um tal de um Deus que é justo, que não admite mentira. E o povo aqui na terra só faz mentir em defesa de Deus, em defesa das mentiras de Deus. Ô povo sem vergonha. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Ou seja, Abraão viu os cananeus. 100 anos passando para cima e para baixo, viu os cananeus todos, nunca falou de gigante. Aí, como tem um texto paralelo, certo? Que diz que Abraão era gigante, pessoal. Tem um texto paralelo nas histórias dos hebreus, no caso, conjunto da Bíblia, como eu falei para vocês, isso tudo era lenda, tudo conjunta. Simplesmente esse pessoal que escreveu essa Bíblia que nós conhecemos, eles selecionaram esses textos e excluíram outros. Esses outros que ficaram, aí ficou esses textos paralelos, dizendo que existia gigante, os néfios eram enormes, gigantes. Por exemplo, Adão era gigante. Tem um livro, que eu esqueci o nome, não me lembro bem que eu li. Ele fala sobre as lendas e mitos, se eu não me engano, da Terra Santa, parece, se eu não me engano. Muito bom livro, certo? Aí nesse livro fala, pessoal, é, 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 é as lendas e mitos, não sei se é da Terra Santa, parece que é Terra Santa. Eu não sei se é árabe, cristã e judaica, não sei. Bom, eu só sei que esse livro fala das lendas e mitos lá desse pessoal lá, que envolve os judeus, os muçulmanos, certo? Então lá diz que. Essas historinhas, lendas, eles acreditam até hoje, pessoal. Não é um livro meramente, um livro que, que escreveram e contaram mentira, não. O escritor foi para lá e colheu esses relatos que permeavam aquele ambiente deles, dos árabes, dos judeus, tá entendendo? Então ele reuniu nesse livro as lendas que eles hoje até hoje acreditam. Aí muitos deles acreditam que Adão era gigante. Ele era perfeito, né? Diz que ele era perfeito, feito à imagem de Deus. Então diz que ele inicialmente, diz que Adão e Eva inicialmente eram mais altos do que os homens de hoje. Então diz que esses relatos, dessas lendas que correm para ela, diz que Adão e Eva eram gigantes. Ah, tal, Ellen. Olha, pra vocês verem, pegue lá o livro de Ellen G. White, a Adventista Profeta. Ela tendo aqueles livros lá dela, ela fala que Adão, diz que Adão era mais alto que Eva, uns 2 palmos, parece, ou era um palmo. Mas Adão era gigante, tá entendendo? Aí ela fala que Adão era gigante, Eva era gigante, Caim era gigante, Abel era gigante, tá entendendo? Ou seja, ela fala essa bobagem, mas também tem esses textos paralelos dentro da cultura hebraica, muçulmana, que diz que Adão e Eva eram gigantes e que geraram gigantes. Esses Néfilins, que eram filhos dos deuses ou filhos de Javé, ou anjos, como os espertalhões inverteram, né, mudaram, botaram para anjos, para tirar a ideia de deuses, que eram tudo politeístas, não tinha nada de anjo, era tudo politeísta, adoravam vários deuses. Então, dessa conjunção carnal desses anjos, geraram novos gigantes. Porque, olha, veja, os filhos de Deus, anjos, deuses, tiveram relações com esse pessoal, com as filhas dos filhos dos homens, que já eram gigantes, que eram filhos de Adão, tá entendendo? Aí iam gerar o quê? Iam triplicar o tamanho.
Então, o que é que dizem eles? Diz que esses Néfilins, diz que a lenda que Moisés tinha, parece que era 100 metros, coisa desse tipo. Ou seja, os Néfilin, pessoal, era muito maior que isso. Mais de 100 metros, você imagine. Que loucura, que idiotice. Ah, lá, nesse livro que eu li, por exemplo, diz que a cabeça de Adão era tão grande que os pés dele ficou lá no Jardim do Éden e a cabeça dele ficou lá no Calvário, onde Jesus morreu. Diz que Adão foi purificado assim. Quando o sangue de Jesus desceu da cruz, banhou lá o chão, a cabeça de Adão estava lá embaixo. Né? Porque os pés dele estavam. Veja o tamanho do cara. Ia lá do Carvalho, né? Calvário, que é o caveira, onde foi a cruz de Jesus implantada, e onde ele morreu e derramou seu sangue, né? Supostamente, essa mentirada toda. Diz que esse sangue de Jesus caiu sobre a cabeça de Adão e o purificou dos seus pecados. Né? E os pés dele estavam batendo lá, ainda lá no Jardim do Éden. Dá pra levar a sério um povo desse, pessoal? Fala sério. Tudo isso, pessoal, eu lhe digo, era tudo, essa lenda era tudo que rolava entre eles, tá entendendo? Aí foi separado quando eles inventaram esse negócio de monoteísmo, né? Que começaram a selecionar os textos para ficar um pouco mais coerente, né? Porque eles tinham de eliminar essa papagaiada toda de politeísmo, né? Aí eles tentaram fazer essa moldurada toda. Mentira da desgraça. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Mane, a Kiriat Arba, esta é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Esses textos mostrando que Abraão, Isaac, Jacó, todos eles andavam lá por terra de Canaã. E ninguém viu gigante nenhum. Aí eu lhe digo, a não ser que eles, como eram gigantes, né? Segundo esses textos paralelos, viram outro gigante, não acharam nada demais, né? Então, para que eu vou falar de um cara gigante se eu também sou gigante? Certo? Só que nós sabemos que não é assim, né? Não é essa a realidade dos textos dessa parte que eles selecionaram como palavra de Deus, certo? Não é essa ideia que eles passam. É óbvio que tudo que envolve o sobrenatural e o divino, nesses contos bíblicos, não passam de invenções. Superstições e mitos que os escritores hebreus, aqueles que escreveram o Pentateuco, introduziram em suas histórias. Todos os povos antigos contavam suas origens e os eventos que lhe aconteciam por meio de lendas e mitos, e os hebreus seguiram esse padrão. Tá entendendo, pessoal? O que, tá, que esses hebreus escreveram não tem nada demais. É igualzinho às outras mentiradas que os povos outros contavam. Cheio de coisas extraordinárias, espetaculares. Nesse tempo veio Josué. Aqui um outro relato que mostra Josué, né? Lá rondando lá a terra de Canaã. Nesse tempo veio Josué e exterminou os anaquins, pessoal. Anaquins, diz que esse Josué matou os gigantes. Os anaquins, lembre-se, pesquisem. Anaquins vem de uma raiz hebraica lá, que significa gigantesco ou gigante, da região montanhosa. Josué matando o gigante aqui, tá vendo? De Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué totalmente os destruiu com as suas cidades. Josué é o matador de gigante. Não se deixou nem sequer um dos anaquins, matou todo gigante. Na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza. Onde é que fica Gaza, pessoal? Segundo a Bíblia, essa parte de Gaza é para lá perto do lado dos filisteus. E justamente é lá em Gaza que aparece Golias. Tá entendendo, pessoal? É Golias, o outro lá parente de Golias, que Davi vai e mata. Né? Ele matou esses aqui, ó, desse lado de cá, do rio, né? O tal do José matou todos os anaquins, os gigantes. Mas disse que só ficou, ó, os gigantes lá pro lado de Gaza, em Gate. O tal do Golias é de Gate. Tá vendo? E em Asdod. A terra era cheia de gigante. Só tinha gigante em Canaã. Todo o reino de Og, em Bazã, esse Og mesmo, não sei se eu botei o texto aqui, pessoal. Não estou lembrado.
Diz que a cama desse camarada aqui, tem umas traduções, diz que a cama dele tinha 4 metros, não sei quantos côvados, né? Tá em côvado, ela se converte em côvados. Aí tá, em metros, aliás, os côvados se convertem em metros. Aí tá, dá em torno de uns 4 metros e pouco a cama. Já outras traduções diz que a cama tinha 9 metros e pouco. Ou seja, o cara, vamos analisar essa versão que fala de 4 metros e pouco. O cara, para estar na cama de 4 metros e pouco, o cara tem que estar, deve ter uns 4 metros. Veja, o cara com 4 metros. Já a outra versão que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar com 9 metros. Veja, o cara com 9 metros e pouco. O cara tem que ter em torno de 9 metros. É para ficar bem à vontade na cama, né? Veja, dá para levar a sério um livro desse? Dá para levar a sério um livro desse, pessoal? Um povo lutando, miudinho, lutando, já que eles se viram como gafanhotos, certo? Tá entendendo, pessoal? Então, como eles se viram como gafanhotos diante desses caras que eram gigantescos, quer dizer, esse pessoal, um monte de gente mesmo, um exército de gigantes, que diz que esses povos eram maiores, assim, em número do que eles. Quer dizer, um monte de gigante, pessoal, armado até os dentes, treinados, acostumados a matar, roubar, lá, né? Que é outra mentira, né? Como é que tem tantos gigantes lá, e cada povo com seu rei, com seu tal, né? Eram para tudo se matar, né? Se matarem. Tudo se matar, desculpe. Então, quer dizer, esse povo tudo enorme, gigantesco, um monte de gente diz que eram 7 nações maiores que Israel. Esses miseráveis, coitados, pequenininhos, nunca souberam o que era luta, brigar, porque eram passar 400 anos lá como escravo. Você sabe que escravo vai pegar em arma, que seu senhor não vai deixar um escravo tá pegando uma arma, aprender a arte da guerra para depois se revoltar contra o seu senhor, né? Ou seja, judeu, os hebreus lá no cativeiro, vamos supor que eles estiveram mesmo no cativeiro e viveram lá no Egito, não pegaram em arma, porque os egípcios não iam deixar eles estar pegando em arma. É tanto que lá disse que o faraó, quando viram que eles estavam crescendo em número, mandou matar os homens. É para matar tudo que era homem que nascesse. Por quê? Porque ele diz lá, o texto diz que eles poderiam mais tarde ser invadidos por um povo invasor, e os hebreus, como em número grande, e sendo escravizados, que ia querer se libertar, ia se juntar com os invasores e arrombar com os egípcios. Você acha que os egípcios, supondo que eles estiveram lá de fato, iam dar armas para os hebreus treinarem, saber a arte da guerra? Ou seja, os hebreus não sabiam porra nenhuma de pegar em armas, lutar, tal, para ir lutar aqui agora com esse povo gigante, né? Forte, armados até os dentes, e conseguirem matar todo mundo. Você acredita numa história dessa, pessoal? Só nisso, imagina que se fosse real, não faz sentido. Conto de, conto de criança, né? Bom, todo o reino de Og, em Bazã, que, como eu falei, esse Og aí era gigantesco, o qual reinou em Astarote e em Edrei. Ele era dos Refaíns. Esse Refaíns, pessoal, se você buscar também novamente, esse Refaíns também que é plural. Ele vem, aqui fala de Refaíns, certo? Mas esse termo é um plural que vem da palavra Rafa. Rafa é o singular, certo? Pelo menos na transliteração, certo? Vem de Rafa, que é o singular. Refaíns é o plural. Bom, se vocês buscarem esse termo também no hebraico, vocês vão ver que esse termo está ligado a gigantes. Tá entendendo? Então, Giborim, Refaíns, Nefilins, Anaques ou Anaquins, Zuzumins que aparecem e outros mins, é tudo gigantes, pessoal. Tá entendendo? Moisés os feriu e desapossou. Agora dai-me este monte, de que falou Jeová naquele dia, porque naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, gigantes, e cidades grandes fortificadas. Porventura Jeová será comigo e os desapossarei? Como Jeová falou, abençoou Josué e deu a Caleb, filho de Jefuné,
a Hebron, em herança. Por isso Hebron ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefuné, o quinezeu, até o dia de hoje, porque perseverou em seguir a Jeová, Deus de Israel. Ora, o nome de Hebron era antes Kiriat Arba, o qual Arba era o maior homem entre os anaquins. Veja, os caras já eram gigantes, né, os anaquins, né? E esse Arba era ainda maior do que esse pessoal, que eram seus parentes, né? Kiriat Arba. Kiriat Arba era chamado de Arba por causa, em virtude de receber esse Arba no final aqui, pessoal, por causa desse rei aqui, ó. Esse Arba, que era o maior de todos os anaquins. A terra descansou de guerras. O termo descansar aqui, descansar de guerra, não tem mais guerras, pessoal. É viver em paz, tá? Não tem mais guerra. Descansar é isso. Você vê essas expressões descansar na Bíblia, sobretudo nesses textos de Josué, Moisés, e quando ele fala dos termos descansar, ele está querendo dizer que Javé ia trazer paz para eles, que eles não ter que lutar, que brigar contra os povos, tá? Ou seja, eles vão descansar, viver em paz, certo? Eu falo isso por quê, pessoal? Porque o mentiroso do Paulo fala lá em, em Hebreus que os hebreus descansaram de um dia. Não descansaram do dia, porque não entraram no descanso de Deus. Mas esse descanso que Josué fala, esse descanso de Deus, o descanso de Deus é Deus, o Javé, dá paz para os hebreus, para que eles não tivessem mais que lutar com outros povos. Aí dizer que os hebreus entraram no dia de descanso de Deus. Mas o mentiroso do Paulo, ele deu outro sentido a essa história. Ele diz que esse descanso de Deus se refere ao sábado, né? Para, porra, mentiroso. Não tem nada a ver. Aí tem uns crentes bobões. Aí levou a pé da letra essa história de Paulo. Aí eles acreditam, de acordo com essa história de Paulo, que o sábado, que o Deus hebreu, aí ele está no sétimo dia da criação dele, lá do Gênesis, que o Deus hebreu começou a criar o mundo no primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto, aliás, no sétimo descansou. Aí os bobinhos, com base na palavra de Paulo, acham que o Deus hebreu está descansando desde lá de Adão, quando ele descansou no sétimo dia, até hoje. Ainda não terminou o sétimo dia. Aí eles esperam terminar o sétimo dia para que Deus venha matar todo mundo e eles entrarem ir para o céu ou paraíso. Será que porra é que eles querem ir? Tá entendendo? Por quê? Porque interpreta essa bobagem que Paulo falou, descontextualizada, de falar de descanso do dia e relacionar o sábado. Então aí ele diz que os cristãos esperam até hoje para entrar nesse dia de descanso de Deus. Só que o descanso de Deus não era um sábado, como que Josué falou. Por isso que eu estou falando para vocês. Tá entendendo? Esse descanso que Josué fala é descanso das guerras, não tem nada a ver com sábado. Crente é um demais de interpretação. Se o inferno existisse, estava tudo fodido mesmo, estava lascado mesmo. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anak. Os três filhos de Anak era gigante, né? Esses três filhos eram gigantes. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, da raça de Anak, seja, tudo gigante. Subi dali contra os habitantes de Debir. Ora, o nome de Debir era antes, ou Dante, Kiriat Sefer. Certo? Assim como Kiriat e Arba estava relacionado com esse Arba era uma pessoa, né? Então esse Sefer também era uma outra pessoa que deu nome a esse lugar, certo? Tudo gigante, né? Judá marchou contra os cananeus que moravam em Hebron. Ora, o nome de Hebron era antes chamada de Kiriat Arba e feriu a Sisai, a Aimã e Talmai. Nós já vimos que esses três aqui são gigantes e que Caleb havia matado. Esses gigantes, Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Como Moisés havia dito, deram a Hebron a Caleb, que dali expulsou os três gigantes. Toda a cidade da terra plana, tal. Não vou ler todos esses textos, porque é chato, né? Tá lendo essas bobagens todas. Bom, o mais importante aqui, ó, é que aqui normalmente vai falar de Og, né? O gigante que eu falei para vocês, que a cama era gigante, né? A passagem que diz que a cama tinha, aqui o texto é esse mesmo, aqui. De 9 côvados, o seu comprimento de 4 côvados, a sua largura. Diz que é 2 metros só a largura da cama.
desse tal desse Og, rei de Bazã. Diz que ficou o resto ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, ou seja, sua cama. Há quem diz que não é nem cama isso aqui. É uma papagaiada da peste esse negócio desses hebreus. Um leito de ferro não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? Bom, de 9 côvados do seu comprimento e de 4 côvados da sua largura. Pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, essa terra em possessão naquele tempo. Roubaram a terra, tá entendendo? Matou ele, matou todo mundo ali e tomaram a terra. Desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade. Pronto. Isso aqui vocês podem conferir em Deuteronômio capítulo 3, versos 10 a 13, pessoal. Certo? Vocês podem ler a íntegra dessa passagem que fala do rei de Bazã, que era um gigante. Percebo que desde cedo já notamos vestígios típicos de lenda nessa história. Não os viram? Já falei diversos, né? Vejam, naquela questão dos 12 espias, só ali você, como eu já falei, só ali já mata a Bíblia. Só o ignorante que não consegue perceber, certo? Como eu já falei ali a questão de Deus mandar os espias espiar uma terra que ele disse que já sabia, né, que já conhecia os povos. Só aí você já vê que é mentira. Um Deus que não conhecia a terra. No conto bíblico, os 12 espias, e vou apresentar mais 9 motivos, pessoal. No conto bíblico, os 12 espias deveriam se informar de algumas questões relativas à terra de Canaã que Moisés achava relevante. Vejam, veja as perguntas que Moisés mandou, suscitou, e que aqueles 12 espias, quando fosse visitar a terra, espionar a terra, teriam de trazer essas respostas. Veja as perguntas. Vede a terra, que tal é? Ou seja, veja como a terra é. Se a terra é boa, se a terra é ruim. Veja que idiotice. O cara já sabia que o Deus hebreu disse que ia mandar eles para uma terra que manda leite e mel. Mas ele pegou e mandou lá o próprio Deus hebreu, que disse que a terra que mandava leite e mel, mandou Moisés escolher 12 para os caras saberem disso. Se a terra era boa, se a terra era ruim. Vede a terra qual é, ou seja, veja se a terra é boa ou se a terra é ruim. Veja se o povo que nela habita se é forte ou fraco. Se são poucos ou muitos. Vejam, Deus querendo saber essas informações. Mandou Moisés enviar 12 para saber isso aqui. Coisa que ele deveria saber, pessoal. Que Deus burro do cara é esse, que não sabia que aquele povo, que já tinha dito que ia mandar para lá, e que ia dar essa terra que era boa, que mandar, que era tão boa que ia comparar como se ela jorrasse leite e mel. Não sabia que o povo era forte, não sabia que o povo era fraco, não sabia como era a terra, se ela mandava leite e mel. Tá entendendo, pessoal? Se são poucos ou se são muitos. Veja que Deus burro do caralho. Não sabia a quantidade de pessoas que habitavam aquelas terras. Mas depois ele vai dizer que os povos eram muito maiores que Israel. Que os povos ali, aquelas 7 nações que tinham de despojar, ou seja, matar todo mundo e roubar as terras deles, eram muito maiores. Mas em textos anteriores, ele afirma não conhecer nada da terra. Tanto que mandou Moisés mandar 12 pessoas para espionar. Tá entendendo, pessoal? E aí você sabe que era assim que as pessoas espionavam as terras para roubar e matar, não era assim? Mandava um ou outro espião, verificava, né, a defesa das terras, né? É porque essas terras eram de reis, então verificava, né, para ver como era essa defesa, se era forte, se era fraco, se o povo era bom mesmo de guerra, se não tinha, se tinha um bom armamento, se não era, né? Não era assim mesmo que roubava as terras dos outros? A Bíblia mostrando como era que os fizeram. A Bíblia mostrando os detalhes como foi que os hebreus supostamente, né, fizeram. Mas essa exibição de mostrar como é que eles fizeram para invadir essas terras, nos mostra que Javé não existia, pessoal. Tá entendendo? Nos mostra que isso tudo é invenção da cabeça de quem criou esses relatos. E do povo que acreditar nesse besteirão todo. Que tais são as cidades em que habitam, né? Se a terra é boa, se é má, como são as cidades que eles habitam, se é alta, se é baixa, se tem muralhas, se não tem muralhas, tá entendendo? Se em arraiais ou em fortalezas, ou seja, se não são muralhas, se não são muradas, ou se são muradas, é isso que quer dizer em arraiais ou fortaleza. E que tal é a terra, se gorda ou magra? Quer dizer gorda ou magra, pessoal, para saber se a terra é a mesma expressão aqui, ó. Veio da terra, que tal é? Você quer saber como a terra é, se é boa, se é ruim. A terra gorda é uma terra boa, produtiva. Uma terra gorda ou magra
A magra, aliás, terra gorda, ele quer dizer que se a terra é boa, né? É mesmo de fato que mana leite ou mel. Ou se a terra é magra, ou seja, se a terra não é que mana leite e mel, se a terra é ruim. Se nela há lenha, ou seja, se há árvores, ou se não há árvores, ou não, tá entendendo? E lá os hebreus falam das árvores, né? Que tinham de cortar, matar todo mundo, cortar árvore, tal, tal. Tá entendendo? Esforçai-vos por obter do fruto da terra. Ou seja, é tanto que eles voltam e trazem, né? Um, uns frutos da terra. Tem livros aí dos crentes que mostram lá isso com cada caixa de uva enorme na mão, né? Um monte de fruta. Uma uva parece mais uma manga. Um bago, aliás, um caroço, né? Da fruta da uva. Cada um parece uma manga. De tão grande que era e tão produtiva era essa terra, né? Ora, hora e estação era a das uvas temporâneas. Isso quer dizer que quando os hebreus chegaram lá, que era a época da estação das uvas temporâneas. Entenderam, pessoal? Só esse texto aniquila a existência desse Deus ridículo, esse Deus Javé. Tá entendendo? Ele se declara inexistente aqui. Ou no fato, quem escreveu mostrou que seu Deus era só pura invenção da cabeça de quem escreveu. E Deus nenhum ia querer saber desse besterol aí, né? Tá entendendo? Ridículo. Números capítulo 3, versos 18, 20. Aniquila a existência desse Deus. Tanto que eu fiz, como eu vou repetir novamente, 2 textos falando sobre a Bíblia, prova a inexistência da Bíblia, a existência de Deus na Bíblia. Aí eu uso um exemplo desses textos meus, é esse de Números 3, 18 e 20, que mostra claramente que Deus hebreu não existia, não existe. Um outro, por essas razões que eu falei. E o outro é a questão dos censos. Um Deus manda fazer censo para saber, ele não conhecia nem a quantidade de pessoas do seu povo. Que Deus burro do cara é esse? Não diz que conhece todo mundo? Desde quando ela nasce, mandou fazer a contagem do povo. Não sabia. Por, por 2 vezes ele mandou fazer o censo. Isso é Deus? É uma bagaça, rapaz. É uma criação de gente puleiro que não sabe de nada. Gente primitivo. É um Deus primitivo. Igual o povo que o criou. Atente-se para o fato de que essas questões, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, e que está no texto do Números, eram questões que já tinham suas respostas. O pior é isso, pessoal. Mandou suscitar essas questões e eram questões que ele já devia saber ou que ele já sabia. Se a terra era boa, se a terra era gorda ou magra, diz ele que sabia, né? Ele disse que a terra mandava leite e mel. E como então, porque ele mandou saber se a terra mandava leite e mel? Tá entendendo? O Deus hebreu prometeu-lhe que os introduziria numa terra que mandava leite e mel. Logo, eles de antemão já sabiam que a terra era boa, ou que a terra era gorda. Para que mandar 2 espias? Para que arriscar a vida de 12 pessoas em busca de informações que eles já conheciam? Primeiro, porque ele era Deus, sabedor de tudo. E outra, porque essas informações o Deus hebreu deveria ter passado para Moisés, né? Mas não. Mandou Moisés fazer essas perguntas. Vai te lascar. Bom, e também deviam saber como eram as pessoas que ali habitavam. Os hebreus deviam saber como eram os povos ali. Sabe por quê, pessoal? Pois o Deus hebreu até menciona os nomes dos povos daquela terra, quando diz que eles iam matar todo mundo, ia roubar e ia ganhar aquelas terras. Ele menciona o nome um por um, né, dos povos que habitavam ali. Mas, no entanto, mandou os hebreus para pesquisar quem eram os povos, que não eram, tal. Aí os hebreus chegaram lá e se admiram com o tamanho dos caras, os caras se admiram com o tamanho dos hebreus. Tá entendendo, pessoal? Que história mal feita da roda. Pois o Deus hebreu até menciona os nomes dos povos daquela terra. Então, como é que mandou fazer essa pesquisa toda? Não já sabia? Portanto, desnecessária seria a investigação e a busca dessas respostas por meio dos 12 espias. Entendeu, pessoal? Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. Aqui é o texto que mostra que ele disse que sabia que a terra era boa, se era ruim, se não era. Mas mandou os caras aí saber. Há uma terra que manda leite e mel. Diz que os hebreus, aí diz que ia mandar os hebreus, isso aqui que é Êxodo 3:8. O texto lá é Números, é depois.
Então aqui é momentos anteriores. Já vai dizendo que ia mandar eles para uma terra que manda leite e mel. Ao lugar onde mora quem? O cananeu, o eteu, o amorreu, o perizeu, o eveu e o jebuseu. Ou seja, Javé conhecia o povo todo, pessoal. Ele não sabia que o eteu, o cananeu, o gebeu, o perizeu, o fuleleu, o deudeu, o eveu, o jebuseu, aquele que deu o furereu, não eram gigantes? Sabia não. Aqui deu uma amnésia lá, depois lá em Números, anos depois, porque aqui era no tempo que ainda eles eram escravos lá no Egito. Anos depois ele deu um apagão, já deu um apagão, não sabia como eram os povos, como eram aqueles povos, se era grande, se era pequeno, é, se, se a terra deles era boa, se era ruim. Já só sabia de uma coisa, sabe qual, pessoal? Que os egípcios tinham rola grande. Essa, a rola dos hebreus, a rola dos egípcios ele não esqueceu, não. Ele fala lá em Ezequiel com uma boca cheia da rola dos egípcios. Diz que era grande, grossa, cheia de galo e igual de cavalo. Aí ele sabia. Não esqueceu. Esse detalhe não esqueceu. Viveu lá com os hebreus, né? 400 anos lá convivendo com os egípcios, né? Então, essas intimidades aí ele conheceu bastante. Esqueceu. Fala sério, rapaz. Como é que você consegue se levar a sério um livro desse? Os cananeus não eram povos estranhos, pessoal. Veja que absurdo. Outro detalhe que eu trago para vocês aí. Os cananeus não eram povos estranhos e desconhecidos no tempo de Josué. Inúmeros cananeus teriam ido ao Egito em busca de alimentos. Portanto, eles sabiam muito bem, digo, os hebreus, sabiam muito bem quais eram as suas características. Os hebreus viviam como escravos no Egito. Então, naquela terra, no tempo que os relatos apontam que eles viveram, e que os crentes dizem que era no tempo de Ramsés II, então toda a região de Canaã era tributária dos egípcios, tá entendendo? Então eles tinham contato com egípcios e cananeus, viviam em constante contato, pessoal. Os cananeus, até no tempo de José, pessoal, você vê lá que os cananeus venderam suas terras para os egípcios em troca de alimentos, já que a terra toda estava passando fome, né? Só o Egito tinha comida. Então diz o texto que o povo todinho de Canaã começou a vender suas terras em troca de alimentos para os egípcios, que estavam sob o comando do tal do José, o sonhador. Então, os egípcios tinham contato com os cananeus e os hebreus, que naquela época de José estavam gozando do favor dos egípcios, viram lá os cananeus entrando e saindo, sem falar que os hebreus vieram da onde, pessoal? Quando entraram no Egito, vieram da onde? De Canaã, pai. Esses hebreus, desculpa, pessoal, conheciam o fio do cabelo dos cananeus. Eles vieram de lá. Foram parar lá no Egito porque estavam morrendo de fome lá em Canaã. Tá entendendo? Então, só esse fato já desmascara essa porcaria de livro. Tá entendendo? Um Deus pedir, mandar Moisés, mandar 12 espiões para saber as características de um povo que ele já conhecia. Um povo que os hebreus já viviam lá em contato no tempo de Jacó, né? De José, que estava lá no Egito. Para saber se os caras eram grandes, se eram pequenos. Os caras viam direto os cananeus lá dentro, circulando lá no Egito. Não sabia não, era. Historinha de livro da pedra. Oh, tem que ser um leso para acreditar nessas histórias. Moisés mesmo, por exemplo, pessoal. Moisés manda. E Moisés dizer o Deus hebreu idiota chegar para ele pedir para ele mandar 12 espiões para saber essas coisas. Vai dizer, oxe, já velho, você não sabe não, é? Você precisa mandar fazer. Eu sei, conheço tudo isso aí, porra. Eu conheço aquelas terras. Eu era príncipe no Egito, ô Javé. Eu era príncipe no Egito, porra. Eu lidava dia a dia com esse pessoal aí de Canaã, negociando lá com os egípcios. Eu era príncipe. Eu era filho do filho da filha de Faraó, porra. Você mandar 12 pessoas para saber esse besteira que você quer saber, se os caras eram grandes, se era pequeno, se a terra era boa, não. Eu conhecia, pá. Os cara pagavam tributo para mim. Eu não conhecia essa terra. Tá entendendo, pessoal? Que história ridícula, rapaz. Um texto, Números 12, detona a Bíblia.
Só gente boba que não entende. Só gente boba que não entende, não se dá conta que a Bíblia é detonada em Números capítulo 12, com essa história dos espias. Moisés mesmo, vou repetir, viu, pessoal? Moisés mesmo, na condição de filho da filha de Faraó, portanto, príncipe, já deveria conhecer muito bem aqueles povos, pessoal, e suas terras. Vez que é se disse por nós que os cananeus, na época em que ele supostamente viveu, eram tributários dos egípcios. Entretanto, não é isso que acontece, conforme verificamos nos relatos. Moisés desconhece esses povos, não sabe nada dos povos. É tanto que o Deus idiota manda ele escolher 12 e ele obedece para saber essas informações. E nada sabe sobre eles. Entenderam, pessoal? Entendeu, Alex? Entendeu, pessoal? Ridículo, pessoal. Muito infantil essas histórias. Pessoal, vou ficar por aqui, porque senão a história, senão vai ficar muito grande novamente esse vídeo. Nós vamos parar, vamos dar continuidade ao terceiro vídeo, falando dos Néfilins, os gigantes da Bíblia, que é uma farsa ridícula. Nós vamos parar por aqui e continuaremos no terceiro vídeo, pessoal. Aqui, certo? Até a próxima, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima, pessoal.